caro estudante, tudo bem com você? Como você sabe, eu sou a professora Patrícia, estou trabalhando com você a disciplina de gerenciamento do crescimento do ser humano e hoje estou aqui, fiz esse vídeo para fazer uma explicação, uma explanação aí para te auxiliar no desenvolvimento do seu mapa. Como você sabe, o mapa é o material de avaliação prática de aprendizagem, uma atividade que tem um significado muito grande, não só pela atribuição de nota, mas principalmente pelo que ela proporciona. Então você tem a oportunidade de fazer um estudo, uma análise de uma situação com um cunho mais prático, mais voltado realmente para o desenvolvimento, para a área de atuação do administrador. No nosso caso aqui, a proposta do mapa é a análise da cultura organizacional. Então você vai encontrar lá no seu material, né, a proposta da atividade, que nós temos justamente o quê? Um conceito, uma definição da cultura organizacional. Nós vamos trabalhar isso durante as nossas aulas ao vivo, mas você também tem contato com elementos que estão no nosso livro que tratam sobre esse conteúdo. Então a gente fala da cultura, que ela está ligada à forma que as pessoas expressam os seus valores dentro da organização. Ela tem a ver com a missão, com o conjunto de crenças, com tudo aquilo que delineia os comportamentos dentro de um ambiente organizacional. Enquanto administradores, é importante justamente saber analisar a cultura. Por quê? Porque nós vamos perceber que os aspectos que envolvem a cultura, eles influenciam muito nos resultados do trabalho, eles influenciam muito na forma como as pessoas vão desenvolver as suas atividades, então no resultado que se tem a partir desse desenvolvimento. Então qual é a proposta desse mapa para você? É a análise de uma cultura de uma organização real. Então para isso o que você vai fazer? Escolher uma organização, uma empresa para ser estudado. Pode ser a empresa que você trabalha, pode ser, se você trabalhar em uma grande organização, de repente, se você quiser estudar uma área, pode ser a empresa de um amigo. É o importante que você tenha condições realmente de analisar e ter informações para analisar a cultura dessa organização. Ah, mas é uma empresa pequena, tem cultura, professora? Toda empresa tem cultura. Por quê? Porque tem uma história, tem um conjunto de valores, um conjunto de preceitos. Toda empresa, toda organização, ela tem um modo de pensar, um modo de fazer. Então, independentemente do tamanho dessa empresa, dessa organização, do ramo de atividade, do tempo de vida, você terá condições de fazer essa análise. Você vai apresentar, né, de forma geral a empresa para a gente conhecer, saber de onde você está falando. Então, eu vou falar ali do ramo de atividade, do negócio, o tempo de vida que ela tem, o número de pessoas que trabalham nela. O importante é justamente o quê? Que a gente consiga identificar de que tipo de organização que você está falando, tá bom? Não quero colocar o nome, precisa? Não é obrigatório. Pode colocar um nome fictício, não precisa identificar, às vezes você não se sente muito confortável em identificar a empresa, não tem problema, pode colocar um nome fictício, tá bom? Você está percebendo que eu falo muito em organização e empresa, por quê? Porque pode ser uma empresa mesmo, né, com fins lucrativos, enfim, ou pode ser uma organização, um outro tipo de organização que não seja uma empresa, um negócio, pode ser uma entidade, enfim, é importante que você consiga fazer esse tipo de análise. Atenção então para os pontos que serão analisados. Primeiro, a empresa tem missão, visão e valores? Então isso realmente isso existe, isso é divulgado? E daí eu fiz algumas perguntinhas para guiar a resposta. Se existe, né? Se sim, existe missão, visão e valores, está lá no site, está lá num documento da organização, está lá colado na parede, né, na plaquinha. Se sim, o que você vai observar? Os colaboradores conhecem e compartilham desses elementos? Então, eles conhecem a missão? Eles, nas suas ações, é possível perceber esse compartilhar, esse buscar cumprir a missão? Um segundo ponto. De que forma a missão, visão e valores são passados aos colaboradores? Se existe, então, como que isso é transferido? É feito uma socialização dessas pessoas? Como que isso é passado a essas pessoas? Como que isso é divulgado entre os colaboradores? Pensando se existir missão, visão e valores. Caso não exista, você tem um outro caminho. Então, se não existe missão, visão e valores,
divulgados, né? Isso às vezes é presente muito no comportamento ou na forma de enxergar do próprio proprietário ou das pessoas, mas às vezes não tem isso formalizado. Se não existe, como que você vai caminhar? Vai trabalhar a sua atividade? Se não existe, então você vai responder. De que forma as pessoas conhecem normas, diretrizes e propósitos da empresa? Por quê? Porque dentro da missão, visão e valores, a gente tem isso implícito. Então, se não existe isso fixado, então como que é passado? Norma, diretriz, propósito da empresa, é feito treinamento? Não é feito treinamento? É falado ali de maneira informal? Como que isso é trabalhado, tá? Outro ponto, como é o engajamento das pessoas na realização das suas atividades? Por quê? Porque quando a gente estuda a cultura, isso é um elemento que tem lá no nosso material, a gente vai tratar um pouco na nossa aula ao vivo, o engajamento das pessoas é fundamental para o fortalecimento da cultura. Então, quando é uma cultura forte, quando há um compartilhamento daqueles elementos, daqueles valores, daquilo que permeia ali toda a história e toda a forma de pensar da organização. Então, pensando aqui que não tem missão e valores definidos, como é o engajamento dessas pessoas, como isso acontece? Você vai avaliar, você vai fazer uma análise, tá bom? Esse é o primeiro ponto de análise do mapa. Segundo ponto, como a empresa trabalha as diferenças individuais de comportamento? Qual a postura das lideranças diante das suas equipes de trabalho? Então, pensando que lá na diversidade de pessoas, na heterogeneidade, que as pessoas são diferentes umas das outras, que a gente tem que enxergar as pessoas como indivíduos, como cada um dotado dos seus conjuntos de comportamento. Então, como que a empresa trabalha essas diferenças? Ah, mas na empresa que eu estou estudando, é uma microempresa, tem 2 pessoas. Tem diferença de comportamento. Então, como que isso é levado em consideração ou não é levado em consideração? Você vai dizer aqui para mim. O terceiro ponto, você vai fazer uma analogia, vai analisar de acordo com a analogia do iceberg, que é um elemento que está lá no livro, que é importante que você faça a leitura, que você entenda, e também vou discutir na aula ao vivo. Então, você vai trazer a analogia do iceberg, que é a figura 5 que tem lá na unidade 2, e vai fazer uma identificação de pelo menos 3 aspectos formais e abertos da organização. Então, lá no iceberg você tem aspectos que fazem parte, elementos que fazem parte dos aspectos formais e abertos, e elementos que fazem parte dos aspectos informais e ocultos. Então, você vai apresentar 3 elementos, pelo menos 3 aspectos formais e abertos da organização, de acordo com a analogia do iceberg, e 3 aspectos informais e ocultos percebidos também nessa organização, ok? Essa é a terceira etapa. E daí, por fim, um último momento na sua atividade, com base nesse estudo, nessa análise, a cultura da organização que você se propõe a estudar é forte ou fraca? Tem que entender o que é cultura forte, tem que entender o que é cultura fraca. Tem lá no livro, tem na aula conceitual, nós vamos trabalhar em alguns momentos na nossa aula ao vivo. Né? Então, defina, analise e veja cultura forte, cultura fraca. Justifique, então, a sua resposta com base nos conteúdos estudados e discussões realizadas. Então, o que nós percebemos? O mapa, ele é composto por 4 etapas. São etapas que, assim, não é difícil de você realizar, mas ele tem um grau de complexidade. Então, a minha dica para você é que você não faça ele rápido. Tipo, peguei agora para fazer, já vou postar. Não, você vai amadurecendo, né, as ideias, os conceitos. Então, você tem um tempo aí para fazer, para desenvolver. Mas da mesma forma que eu falo para não fazer agora, de hoje para amanhã, não deixe também para o último momento, porque senão não dá tempo. Então, aproveite a oportunidade de começar a desenvolver a atividade. Nós temos aí alguns encontros ao vivo. Esses encontros você pode tirar dúvidas pontuais. De repente, eu vou tratar de alguns pontos que vão auxiliar, sim, no desenvolvimento do mapa. E você tem um tempo aí para trocar ideia com o seu professor mediador, com a sua professora mediadora, justamente para conseguir desenvolver essa atividade da melhor maneira possível. Como eu falei, o mapa, ele tem sim uma atribuição de nota, é um valor significativo para compor a sua nota, mas o mais importante é você conseguir entender a proposta que ele tem
para o desenvolvimento da sua aprendizagem, para o desenvolvimento do seu conhecimento, tá bom? É uma atividade muito importante. Essas foram, assim, algumas explanações gerais que eu fiz para te ajudar no desenvolvimento. Se caso você tenha dúvida, você pode falar com o seu mediador. Eu dou o suporte do professor mediador para auxiliá-lo também, caso seja necessário. E não deixe de tirar suas dúvidas na aula ao vivo, porque é importante que você aprenda. Essa atividade é uma oportunidade que a gente tem, enquanto futuro administrador, de conseguir analisar a cultura de uma organização, de conseguir ter uma percepção geral de como que essa organização está em termos de sua cultura, da sua missão, dos seus valores, de aderência das pessoas dentro desse ambiente, que é um elemento tão fundamental e tão importante para a gente, para conseguir, sim, resultados, ao mesmo tempo que eu tenho pessoas engajadas e trabalhando em prol desses resultados, sem deixar as suas características individuais de lado, tá bom? Eu espero ter colaborado, espero te encontrar, conversar com você mais na nossa aula ao vivo e que seja uma ótima disciplina, tá bom? Um grande abraço, até mais!